Taxidelê. Hoje a gente está comemorando a vida do Lama Gantchen. E o Lama Gantchen teve a coragem, a generosidade de ir para a floresta amazônica através de um convite da Asha, fazer esse encontro com a sabedoria tradicional dos povos da floresta. E é uma grande alegria poder contar um pouco para vocês esse momento, essa passagem do que foi essa viagem com o Lama na Amazônia. Muitos de vocês participaram. Tudo que acompanhou o Lama Gantchen sempre foi com uma motivação muito pura de realmente beneficiar as pessoas, de beneficiar os seres, de preservar os elementos, de fazer as pazes com os 5 elementos, de fazer as pazes com a Amazônia. Julho 1996, Santarém, Pará, Brasil. 3 barcos carregados com frutos tropicais, redes coloridas e um gompa nos aguardavam em Santarém, em frente ao encontro das águas. Fenômeno natural em que os rios Amazonas e Tapajós se encontram e fluem lado a lado por alguns quilômetros sem que as suas águas se misturem. Partimos animados para visitar algumas comunidades ribeirinhas, aportar em praias de areias alvíssimas, tomar banho de rio e fazer a piracaia, churrasco de pirarucu e tambaqui, peixes típicos da região. O que poderia parecer um mero passeio era, na verdade, uma imersão dentro de nós mesmos, muito maior do que poderíamos supor. Para quem não é da Amazônia, é tudo tão assustador e insólito que você não dá conta do espaço. As dimensões são gigantescas e não cabem dentro de você. Tudo se expande para muito além dos muros, paredes e prédios de uma grande metrópole. Deixamos Santarém e atravessamos o largo rio Tapajós. O barco deu uma volta pelas águas barrentas do rio Amazonas, deixando um rastro brilhante na popa, onde as cozinheiras preparavam um verdadeiro banquete, com tapioca, açaí, cupuaçu, na minúscula cozinha do barco. Atracamos em uma comunidade desconhecida para mim. Chegar em Vila Gorete foi um choque. A liderança comunitária nos aguardava, mas o clima era de desolação total. O alto ruído do gerador contrastava com a fraca luminosidade. Da lona azul do circo não emanava alegria alguma. Eu desci do barco de mãos dadas com o Lama Gantchen e fomos nos sentar em uma mesa de onde podíamos ver um mundo triste. Meu olhar revelava insegurança sobre o que deveríamos fazer e ele me devolvia um olhar cheio de compaixão. Nos abraçamos e eu chorei. Eu senti tanta vergonha, a decepção de chegar ali após um esforço perseverante, travessias por terra, água e ar e ninguém para receber o que tínhamos para dar. Eu reconheci os obstáculos que surgiam inexoravelmente. Mais uma vez, eu percebi que a espiritualidade não tem nada a ver com a invulnerabilidade. Mesmo o Lama Gantchen me puxando para cima, eu me senti em meio a uma tormenta de emoções. Chegamos como forasteiros em uma região diferente da que eu havia conhecido quando eu era palhaça abobrinha, quando eu trabalhei no projeto Saúde e Alegria. Aquilo era do passado. Voltamos para o barco para dormir em redes, exceto Lama Gantchen, que possuía uma cabine reservada. Era a nossa primeira noite a bordo. Entrar em uma embarcação típica da região exigia muita disposição da nossa parte. A convivência era um desafio e um exercício diário de harmonização entre as pessoas. Estávamos todos no mesmo barco, mas a responsabilidade da Asha, frente aos impactos das intempéries e da realidade de uma viagem repleta de imprevistos e tensões interpessoais, era imensa. O breu da noite se impôs. Os geradores foram desligados, atracados na estreitíssima faixa de areia branca
Tínhamos à nossa frente um rio infinito e às nossas costas a floresta de dimensões continentais. Adormecemos impactados pelo mistério da noite tão alta e estrelada sobre nós. Por sorte, sempre que começava a dar tudo errado, a roda girava novamente na direção da positividade. Da escuridão das nossas almas vinha a motivação de gerar benefício e dali vinha o trabalho. Era preciso transformar problemas em soluções, procurar uma terceira via fora da polaridade do conflito e encontrar um lugar onde não seríamos os estrangeiros usurpadores e nem os amazônidas usurpados. Já havíamos aprendido que a essência do Nauso não residia em um mundo sem problemas, e sim em um método para enfrentá-los. Assim, enquanto um grupo meditava, gerando energia, o outro se movia colocando a energia em ação. Nesse movimento, aprendíamos que a ideia é não adoecer, mas se você adoece, logo aprende a se curar. Desisti da rede. Fui dormir sobre uma esteira no teto do barco. E antes do sol nascer, me levantei, tomei café com bolinhas de tapioca e comecei a movimentar a equipe e os comunitários para organizar os figurinos e iluminar o templo. Foi aí que descobrimos o motivo da desolação. Na tentativa de explicar aos comunitários o que era um lama, a nossa equipe de produção havia exibido o filme O Pequeno Buda, de Bernardo Bertolucci, que narra a história de um turco nascido na América do Norte que é levado para o Tibete após ser reconhecido como um lama. O tiro saiu pela culatra. Os comunitários não sabiam muito bem quem éramos e, temendo por seus filhos, foram para o interior da mata, onde ficam os roçados. Rolou um burburinho de que tinham medo que lhes roubassem as criancinhas. Anunciamos o circo e a ilustre presença de Lama Gantchen na comunidade. E prometemos uma noitada com muita arte local, sem risco de sequestro das crianças. Fiz o papel da palhaça abobrinha e os comunitários começaram a se aproximar. As artes curativas se revelaram realmente eficazes. A ideia de espetáculos e intercâmbio cultural fez a comunicação circular e o medo se dissolveu. Durante o espetáculo, os ribeirinhos, cheios de entusiasmo, começaram a mostrar os seus segredos, suas danças, suas canções, o uso das ervas medicinais, o mito do boto e da iara, as personificações das forças da água e do ar, a harmonia com as estações da terra e o ciclo do rio. Participavam com muito bom humor da vida comunitária. Crianças e visitantes cantavam e dançavam, fazendo circular a energia criativa de cada um e do grupo, tornando o encontro uma experiência de cura e regeneração energética. A alegria era algo que Lama Gantchen tinha em comum com a proposta dos circos do Projeto Saúde e Alegria. Para ele, a saúde também era a alegria do corpo e a alegria a saúde da alma. Naquela noite, sempre acompanhado por Lama Caroline, na realização das atividades, Lama Gantchen criou um laço kármico com os presentes ao oferecer uma cata para cada um. Em seguida, deu a iniciação da autocura do meio ambiente e praticamos todos juntos, pela primeira vez, a meditação dentro da floresta. No final, ele entregou na mão de cada participante o certificado do que ele nomeou Primeiro Congresso Internacional de Cura do Meio Ambiente na Amazônia. A floresta tropical brasileira era habitada por pessoas simples, de pouca educação formal, mas de grande sabedoria pessoal e comunitária. Muitos mal sabiam o quanto se falava na mídia mundial sobre o seu quintal. Entretanto, aqueles eram e são os verdadeiros guardiães da floresta. Lama Gantchen observa o tempo todo os sinais, os presságios, a manifestação das forças da natureza.
Ele considerava o momento astrológico, as estrelas. Ao seu lado, eu sentia curiosidade pelo mundo como um livro aberto, decodificável. Sua presença trazia um sentimento maravilhoso de segurança. Ele nos fazia prestar atenção a tudo ao redor e aprender a ler a natureza tal qual os indígenas e ribeirinhos que enxergavam detalhes invisíveis para nós. Quando deixamos Vila Gorete, o céu armou uma tempestade. O mestre abriu seus mantras enrolados em tecidos de seda cor de açafrão e carmim e começou a recitá-los. Nelson e eu íamos na proa, sentindo o vento forte nos arrebatar. À medida que o barco deslizava sobre as águas, a tempestade vinha atrás de nós, nos perseguindo. O sonho sonhado junto não havia sido em vão. O sonho que se sonha junto é real. Alter do Chão, Rio Tapajós. Entramos novamente no Rio Tapajós. Eu me lembrei da lenda das Amazonas. As mulheres guerreiras que habitavam aquelas paragens e atuavam como lideranças na proteção da região. Era como se eu estivesse submergindo no universo mágico dos encantados e dos seres mitológicos. Chegando lá, em Alter do Chão, tivemos um dia de praia para sentirmos as águas verdes do fabuloso Rio Tapajós, onde eu sinto que o sol ele brilha mais e a água é mais verde. Eu guardo como uma pérola em uma caixinha de joias a imagem de Lama Caroline remando uma canoa em direção à Ilha do Amor, em Alter do Chão, dando altas risadas. Ela gargalhava de um jeito que eu jamais havia presenciado. Em seu estado de leveza e autoaceitação, ela assumia plenamente o seu poder pessoal e se firmava junto a Lama Michel como um dos pilares do trabalho de Lama Ganchen. Minha admiração por aquela garota inglesa, encarnando um ser de sabedoria e sendo reconhecida como uma lama empoderada, se confirmou. Eu a vi iridescente e eu só posso contar para vocês que ela se comprometeu com a causa amazônica com total entrega. Naquele dia aconteceu o Puja de Fogo em Alter do Chão e foi o ponto alto do encontro das culturas. Um verdadeiro altar da terra. Para nos surpreender, a comunidade construiu um grande palco flutuante, no qual Vicente Kutka e os artesãos locais criaram juntos uma decoração com guirlandas de flores e um cenário da natureza em sua máxima expressão de cores, de cheiros e de luz. Antes da chegada do grupo, eu já havia conversado com Laudeco, o presidente da comunidade Alter do Chão, e o músico Chico Malta e a banda de carimbó para chamá-los para apresentar as danças do sairé fora da época. E a notícia se espalhou. Foi sobre o grande palco, na hora do mágico pôr do sol, que Lama Ganchen conduziu a cura do meio ambiente. O som dos mantras ecoaram nas enormes caixas de som. E em seguida ouvimos o carimbó e as danças de casais em que a sensualidade latente explodiu e encantou todo mundo. Uma dança de transformações, uma cena de pura magia e êxtase. A água, as pessoas na praia, a floresta, o espaço estrelado e o maior sentimento de amor puro por tudo o que nos cerca dava a dimensão da potência da criação de um novo espaço infinito dentro de cada um de nós. A fogueira foi acesa em um pequeno tablado para dar início ao ritual do Puja de Fogo, que concentrou mais de 400 pessoas na praia. Girando ao redor da fogueira, Lama Ganchen conduziu o ritual de Vajradhaka,
divindade azul que se alimenta das nossas negatividades. Nesse ponto, onde o rio era raso, alguns de nós empurrávamos um pequeno barquinho em que Lamagante encarregava uma bandeja onde havia desenhado um escorpião feito de sementes pretas de gergelim. Quando lançadas ao fogo, as sementes se estalavam no ar. As chamas foram ficando cada vez mais fortes, a ponto de nos queimar. A fogueira iluminava um ponto incandescente em um mar de escuridão no meio da floresta. O ritual tântrico de Vajradhaka trabalhava com o Dhyani Buddha do chakra do coração, Jakshobhya, que transforma a raiva em estabilidade. A vista aérea daquele momento mostrava o maravilhamento de todos ali. Como se nós tivéssemos saído dos nossos corpos para ver a cena de cima que representava um mandala vivo das 5 grandes mães. Minhas impressões sobre o meu retorno à Amazônia iluminaram uma identidade que eu trazia desde criança, de que eu era uma indiazinha que vivia em uma sociedade que girava em torno do tempo da natureza e dos ciclos do sol e da lua. Tudo que eu tinha visto quando entrei em contato com pajés e histórias místicas na primeira viagem que fiz à Amazônia aos 17 anos, eu reencontrei nas divindades femininas do panteão tântrico. Estar com Lamagante na floresta amazônica, com todo o grupo da Asha, com a Sangha, trouxe toda a magia da floresta e revelou o significado profundo de amazoniar o mundo, levar a pureza dos elementos para o mundo todo, para o nosso mundo interno e também para o nosso planeta.